Boa noite, pessoal. Certo? E aí eu vou iniciar aqui com a revisãozinha da aula passada, certo? Em que a gente fala um pouco sobre a informática em si, né? Deu uma introdução sobre a informática, falando que ela é o tratamento das informações de uma forma automática e que ela passa por três processos, né? De inserção de dados, de processamento desses dados e da saída de informação. E aí, assim, a gente viu que a informática ela veio baseada na matemática, né? Que foi 2000 anos antes de Cristo, foi criado pelos chineses, certo? Um instrumento chamado ábaco. E a partir daí, né, desenvolvimento dos cálculos, a obtenção de cálculos mais rápidos, é que veio o surgimento desses dispositivos. A gente viu que na evolução dos computadores parte 1, a gente encerrou com a criação do primeiro computador, chamado ENIAC, certo? E aí hoje, na parte 2, nós vamos ver que também a informática, e se a gente pegar algumas apostilas de concurso, ela vem dizendo que a informática é dividida em gerações. Né? Então a gente pode citar essas quatro gerações, certo? Vamos começar aqui pela primeira geração, em que compreende 1946 e 1959, né? E nela, qual foi o fator principal? Né? Veio a miniaturização das informações e uma forma dos computadores corresponderem de forma mais automática ainda, certo? A partir das linguagens de programação. Então aqui, ó, 1947 surgiu o transistor de silício. Né? Ele veio a substituir as chamadas válvulas termoiônicas, que eram utilizadas no NA, que eu citei no final do vídeo passado. Certo? Com isso miniaturizou esse componente. Em 1951 veio o surgimento de um computador chamado Univac. Né? Quem seria o Univac, né, nessa história? Seria o primeiro computador comercial que armazenava dados em uma fita magnética. Então a gente citou alguns modelos, alguns aparelhos que foram criados antes dessa geração, na videoaula passada. O terra mecânico, por exemplo, ele respondia a um cartão perfurado, certo? Mas bem no finalzinho, lá, em 1945, a gente viu que foi criada a memória para armazenamento do computador. E aqui já foi armazenamento em dados, né, em fitas, certo? Em 1957 surgiu a primeira linguagem de programação no mundo, que foi o Fortran. Tá? A gente citou a Ada Augusta, mas porque ela manipulava a máquina de babas. Certo? Então ela foi considerada a primeira programadora, mas não por ter criado a primeira linguagem de programação. Tá bom? Não vamos confundir as coisas não. Então, baseado no Fortran, veio essas outras linguagens que vocês podem ver aqui, ó. COBOL, o ALGOL, o Lisp, e uma linguagem que ela é uma linguagem que é utilizada em ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação. Qualquer tipo de faculdade que envolve a computação, ela tem como base o Pascal. Então a gente aprende uma lógica de programação em Pascal, certo? A segunda geração, que compreende 1959 e 1964, são as gerações dos microsegundos, ou seja, os computadores começaram a pensar um pouco mais rápido, né? Ai, Marcos Ambrosio, quer dizer que quando chegar no concurso eu tenho que dizer que os computadores são divididos em quatro gerações? Não. Aqui é para a gente ter uma noção do que foi criado em cada geração, certo? Para ficar mais fácil a compreensão. O que foi o grande marco aqui da segunda geração? Em 1959 veio o surgimento do circuito integrado. Né? O que seria o circuito integrado? Seria a junção de resistor, capacitor e transistor, todos esses numa placa. Né? Por isso que se recebe o nome de circuito integrado. Então aí ficou menor ainda os componentes internos do gabinete, certo?
Na terceira geração, que compreende 1964 a 1970, a gente vai encontrar aqui assim, a criação de chips e a era dos nanosegundos. Nessa geração, mais especificamente em 1969, veio o surgimento do ARPANET. Né? O que seria o ARPANET, né? Para você que está se perguntando. A ARPANET, ela foi criada dentro do Pentágono. Ela trabalhava com redes internas, né? Ou seja, redes privadas. Foi o princípio da criação da intranet, certo? Na quarta geração, que é de 1970 até os dias atuais, ou seja, é um conteúdo meio extenso, já é a geração dos computadores pessoais e microprocessadores, que vai ser mais a parte que vocês são mais familiarizados. Né? Por exemplo, quem aí que nunca escutou um nome chamado Bill Gates ou Steve Jobs, que revolucionaram a informática? Né? Então aí, ó, posso citar que em 1971, a Intel, que é uma grande empresa de microprocessadores, criou o primeiro processador chamado 4004. Certo? Para quem não sabe, eu vou falar um pouco mais na frente, o processador é o cérebro do computador. Né, que eu mais na frente, quando a gente começar a falar de componente, eu vou estar dando alguns exemplos de associando o corpo humano com a informática, tá? Para ficar de fácil entendimento. Em 1975 surgiu um primeiro computador pessoal, né, que ele era chamado de MITS Altair 8800. Ele era baseado no processador Intel 8080. Tá? Era um computador pessoal, tipo esses desktop que a gente utiliza no dia a dia. Só que ele não tinha monitor, não tinha mouse, não tinha teclado, nada disso, certo? E aí, assim, é interessante que para que vocês conheçam esse histórico, para quem gosta também, né? Porque às vezes tem gente que estuda para concurso, mas não se dá muito com essa matéria, não, sabe? Não gosta muito de informática, não. Tem um filme que se chama Piratas do Vale do Silício. Esse filme é muito bom, tá? Eu até recomendo, é um paralelo das histórias de Bill Gates e Steve Jobs. E dá uma história completa dos dois, né? Você assistindo o filme, você mata esse histórico aqui todinho, que eu tô falando. Então, em 1975, Bill Gates e Paul Allen criaram uma linguagem de programação chamada Altair Basic, certo? Qual era a principal funcionalidade dela? Era ser inserida nesse computador pessoal que foi criado. Então ele no filme, ele só contar assim, antecipando um pouco um trecho, esses dois rapazes aqui, Bill Gates e Paul Allen, eles ofereceram para a empresa lá, né, do MIT, esse sistema operacional dizendo que o computador deles não passava de uma sucata se não tivesse cérebro, né, como raciocinar. E aí conseguiram vender aí, patentear os produtos deles. 1976, Steve Wozniak e Steve Jobs fundam a Apple, né? A Apple, como vocês falam aí, certo? E criaram o primeiro computador chamado Apple I, né? Que tinha a principal ambição do Steve Jobs, que a gente tem os dois filmes dele aí passando, é que o importante dele sempre era o design da situação. Certo? Então a gente vai ver que os computadores são mais bonitinhos, né? Hoje em dia. Da marca, né? Da marca Mac. Em 1976 surgiu o sistema operacional CP/M, que eram hoje em dia os OS, Mac OS 2, né, Mac OS X, que são os sistemas operacionais que integram os computadores da Apple, certo? Em 1977 surge aí o segundo computador da Apple, né, que é o Apple II. E finalmente aí para encerrar essa parte 2, eu estou falando de um componente que cai muito em concurso, que é a primeira folha de cálculo criada no mundo, que se chama VisiCalc. Né? Ó, aí eu vou reforçar uma coisa que eu falei na aula passada. Marquinhos, para que eu preciso saber disso tudo aqui que você está falando? Porque quando cai numa questão de concurso, que a gente vai ver aí mais na frente, tem alguns nomes que aparecem que, oh meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida. Então você vai estar familiarizado aqui de acordo com esse conteúdo que eu estou passando. Certo? Então, VisiCalc, primeira planilha de cálculo criada no mundo. Tá? E com isso, eu encerro mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Vou encerrar com essa frasezinha aqui, ó. Para ficar, né? Evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los, certo? Então eu achei interessante aí, certo? Que a gente
precisa reconhecer alguns dos nossos erros, mas assim, a gente não procurar consertar nossos erros, né? Mas não procurar não fazer, certo? É um grande lembro que eu levo aí para minha vida, tá certo? Então eu espero vocês nas próximas videoaulas, né? E aguardem aí que mais à frente aí eu estou postando alguns exercícios comentados. Uma boa noite para vocês aí e fiquem com Deus.